Se deparar com uma página em branco é muito desafiador. Eu sou do time que acha que a gente é uma página em branco. Por que eu comecei a falar sobre isso? Porque eu me deparei com uma página em branco de verdade. E eu vou contar pra vocês. Quando eu tinha 18 anos e eu tinha que decidir a minha faculdade e eu não conseguia decidir o que fazer, eu decidi ficar 1 ano sem estudar, só trabalhando com os meus pais. E foi, assim, caótico, né? Tipo assim, como se eu nunca mais fosse estudar na minha vida. Mas realmente eu não queria errar, sabe? Porque a gente tem esse medo de errar, né? Mas se errar também tá tudo bem. Então eu contei pros meus pais, né, que eu tinha decidido ficar 1 ano parada. Só que eu não queria ficar 1 ano parada sem nem estudar nada, né? Tipo assim, ficar parada só trabalhando. Eu queria, sei lá, fazer um cursinho de gastronomia. Inglês eu já tinha feito, então não era uma opção. E aí eu decidi fazer um curso de oratória, porque, gente, pasmem, eu falo muito mal na frente das pessoas. Quem me vê aqui acha assim, nossa, ela deve dominar a oratória. Mas não, na frente das pessoas eu fico nervosa, eu gaguejo. E assim, horrível, sabe? Prefiro gravar 50 vídeos do que falar na frente de 30 pessoas. Isso é fato. Apresentar trabalho na faculdade pra mim é tenebroso. E aí eu decidi fazer um curso de oratória aqui na minha cidade. E era um cursinho assim que tinha, sei lá, acho que umas 30 pessoas. E eu fui fazendo com meu irmão. Meu irmão também queria fazer esse curso e a gente foi juntos. O que era ruim, né? Porque, tipo assim, a vergonha duplica, triplica, multiplica por quantas vezes vocês quiserem. Porque quando tem algum conhecido, pra mim, fica pior. Na verdade, quando tinha algum conhecido, ficava pior. Hoje, pra mim, eu já consigo lidar melhor. Então, no primeiro dia desse cursinho, todos os alunos receberam um papel. E nesse papel tava escrito, ou tinha a imagem de alguma coisa, eu não me lembro, de que a gente tinha que vender aquele produto ou aquela coisa, ou fazer uma propaganda, enfim, era algo assim, e apresentar na frente dos colegas, só que não seriam todos os sorteados. Então, acho que o professor no final da aula pegou e selecionou acho que 5 pessoas, e adivinhem, eu fui uma das 5 pessoas sorteadas, é sempre assim, e eu fui a última. Eles, tipo assim, na hora ele chamava alguém e ela apresentava, chamava outro e ela apresentava, assim, bah, quase 10 horas, nem vai dar tempo. Eu olhei pro Rafael assim, ó, vamos. E aí quando ele me chama. Só que quando eu recebi o meu papel tava em branco. Deu assim, caraca. Aí eu chamei ele, né? Eu assim, professor, meu papel tá em branco, tem que me dar outro. Ele assim, não, é isso aí mesmo. Deu assim. E agora, como é que eu vou vender uma coisa em branco? Ele assim, cara, tu pode falar o que tu quiser, a criatividade é tua. Tipo assim, tu pode inventar um produto, tu pode falar que tu quer vender uma maçã, tu pode... Cara, esse está em branco é pra você aprender. Só que, gente, eu não conseguia imaginar nada naquele papel e ele parecia, assim, um espelho pra mim. De verdade, parecia que eu me olhava e que aquela ali era a minha vida, tava em branco. Porque eu não sabia o que fazer e eu precisava tomar uma decisão importante, que era que faculdade cursar. E, gente, quando a gente tem 18 anos, esse é o nosso maior problema, sabe? Tipo, que faculdade cursar? E aí ele me chamou pra apresentar e eu cheguei lá e eu falei assim, gente, o meu papel tá em branco, porque é mais ou menos nessa fase que eu me encontro. E aí eu peguei e comecei a explicar. Me formei no terceirão, tô em dúvida no que eu vou fazer, no que eu vou cursar, então eu decidi parar de estudar nesse momento, né? Não fazer nada, ficar parada. E eu decidi fazer esse curso de oratória pra eu, pelo menos, ainda estar na ativa, né? E aí eu peguei e comecei a falar sobre páginas em branco, assim, sabe? Que às vezes a gente se encontra em páginas em branco e tudo mais. E eu fiquei assim, caraca! Como é que, da onde surgiu tudo isso na minha cabeça, sabe? Eu tava super nervosa e eu olhava pro meu irmão tava me olhando e eu assim, cara... E no curso de oratória, eu aprendi, né, que a gente tem que ter um rosto amigo, uma pessoa, não precisa ser um rosto conhecido amigo seu de fato, mas é um rosto que tu sempre vai olhar e vai te dar conforto. Então, toda vida que eu vou apresentar um trabalho ou falar em público, eu procuro um rosto amigo bem rapidinho. E sempre que eu tô dando uma viajada no meu pensamento, eu olho pra aquela pessoa e já volto, sabe? Eu aprendi isso. E, cara, foi, acho que a primeira vez que eu me deparei com aquele momento, que eu era uma página em branco e que eu precisava tomar uma decisão. E eu fiquei tipo assim, gente, é muito difícil tomar essa decisão e eu não quero ser essa página em branco. Só porque também tá tudo bem a gente ser essa página em branco. As páginas em brancos, elas são necessárias. Todo mundo fala, né? Ah, minha vida é um livro aberto. E, cara, esse livro não chegou no fim ainda. Você tá vivendo esse livro, então
vai ter uma página que é o amanhã que você vai ter que construir, você vai ter que tomar decisões hoje que vão influenciar no seu daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos. Então, as nossas decisões, as nossas páginas em branco são decisões importantes, né? Eu acredito muito em Deus e eu sempre trago Deus para tudo o que eu vivo na minha vida. E eu vou falar sobre essa questão da religião, né? Como que ela influencia nas minhas decisões. Mas eu preciso falar de novo que se deparar com uma página em branco é muito, mas muito desafiador. Então eu sempre considero essas minhas páginas em brancos como decisões difíceis que eu tenho que tomar, porque é através dessa decisão que eu vou seguir adiante ou não vou, né, que uma consequência vai acontecer. Não uma consequência, mas uma história vai começar. Tipo, se eu decidir continuar no meu caminho, a minha história vai continuar, né? Ou se eu decidir ir por outro lugar, vai começar uma nova história. Então, toda página em branco vai gerar uma nova história. Que é o que a gente faz todos os dias, a gente escreve a nossa história, né? Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu orei pra Deus assim, né? Tipo, ai Deus, eu entrego nas tuas mãos, sabe? Eu sei que o que eu tiver que viver, eu vou viver. E quando eu decidi não cursar a faculdade, que foi, gente, acho que foi a decisão mais difícil, assim, pra mim, porque pros meus pais era muito importante, sabe? Eu fazer uma faculdade. Tipo, meu irmão fez, a minha irmã tava no cursinho pra fazer. Então, assim, quando eu falei que eu não queria estudar naquele ano, era como se eu realmente nunca mais fosse estudar na minha vida pra eles, eu acho, sabe? A gente até nunca conversou sobre isso. Eu não tava dizendo que eu não queria mais estudar na minha vida, eu só tava dizendo que eu não queria estudar por um ano, e eu entreguei aquele um ano pra Deus, assim, ah, Deus, tu sabe o que vai acontecer, sabe? E é isso, tipo, eu realmente deixei nas mãos de Deus. E hoje, com um pouco mais de entendimento, assim, né, espiritual e tal, buscando mais a Deus, eu consigo muito trazer aquela passagem de Eclesiastes, sabe? Que diz, né, que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Peraí que eu vou ler pra vocês. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E também em Salmos está escrito que os nossos dias já foram registrados no livro de Deus antes mesmo de a gente nascer. Não que a gente não tenha o livre-arbítrio, porque isso é diferente. Deus já sabe de tudo, né? Então a gente tem que entregar essas nossas páginas em branco pra Deus e sempre falar, né, Deus, que seja feita a tua vontade, né? Mesmo que seja diferente da minha. E eu sei que é uma oração muito difícil, porque quando a gente quer muito alguma coisa, é difícil que seja diferente, né, daquilo. Tipo, ah, Deus, pode fazer a tua vontade, mas tomara que seja a minha vontade. Cara, com esse vídeo eu queria muito falar, assim, sobre essa questão de tudo bem a gente se encontrar em páginas em branco, tudo bem a gente decidir esperar um pouquinho, tudo bem a gente não saber o que fazer. Cara, é normal, a gente não precisa tomar uma decisão difícil de um dia pro outro, sabe? Realmente, eu tive esse momento de olhar para uma página em branco, não saber o que falar e simplesmente falar sobre mim. Cara, eu nunca esperava na minha vida falar sobre mim, sabe? Porque era um assunto muito delicado. Tipo, eu realmente estava frustrando a sequência que os meus pais planejaram pra mim. E aquilo pra mim foi um negócio assim... Nossa, eu só falei pra mim agora, né? E aquilo foi um negócio assim muito, tipo... Nossa, será que eu vou ser alguém na vida? E enfim... Essa página em branco daquele dia que eu me deparei, né? Eu realmente acho que eu nunca vou esquecer daquele papel. Esse é o ponto, assim, sabe? Porque foi realmente um espelho pra eu olhar a minha página em branco e estar pronta, assim, tipo assim, não, eu vou deixar essa página em branco pronta pra eu poder escrever uma nova história nela. Pra uma decisão que vai se tornar uma história no futuro. E sempre, né, entregar pra Deus. Eu sempre orei pra Deus que fosse feita a vontade dele, isso é fato. Então, Deus quer que a gente entregue essas nossas páginas em branco pra ele, sabe? É muito importante a gente ter esse feeling, assim, né? E eu acho sensacional, sabe? Quando a gente olha pra trás, tipo, eu olho pra trás e eu já, tipo assim, passei por aquele um ano, graduei, tô cursando uma outra faculdade, então assim, cara, aquele um ano pra mim foi essencial pra eu ser quem eu sou hoje, porque naquele um ano eu aprendi muito, assim, sabe, sobre paciência, sobre esperar um tempo, sobre respeitar o meu tempo, que é uma coisa que é muito difícil a gente entender, né, o nosso tempo, e eu precisava daquele tempo. Então, até porque eu não gostava de estudar, né, gente? Então, aquele um ano me deu saudades de estudar.
Então, gente, se você se depara com uma página em branco, não fique focado na página em branco, sabe? Foque no que está acontecendo hoje. E também, né, não se esqueça que as suas decisões hoje são a sua história de amanhã. Mas que essa página em branco que você se encontra, ou que talvez você vai se encontrar, porque eu não acho que seja uma página em branco só na vida, né, como eu já falei aqui anteriormente, seja um momento de você esperar. Esperar com paciência, sem querer atropelar as coisas, sem tomar decisões precipitadas, porque isso é o pior, né? Isso aí pode trazer, tipo, péssimas coisas no futuro. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha falado com alguém. E essa página em branco, assim, ela pode ser também, às vezes, com a gente, né? Tipo, eu não tô me sentindo meio perdida, não sei mais quem eu sou. Isso tudo é página em branco. Então, que a gente consiga, né, se reencontrar todas as vezes e se achar também todas as vezes. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo. Curte e comenta esse vídeo, que é muito importante pro canal. E é isso. Beijos e até o próximo.